Estamos iniciando mais um Pampa Debates, recebendo hoje meu querido amigo Vitor Augusto Koch, presidente da nossa FCDL. Prazer tê-lo aqui, Vitor. Muito obrigado, prazer todo meu, ainda mais com uma mesa tão honrada que nos acompanha. Depois vamos falar sobre crise. Como é que está essa crise entre os lojistas? Ontem teve o Paulo Cruz aqui, presidente do Sindilojas aqui, e embora tenha uma visão otimista, eu acho que o varejo está sofrendo muito. Verdade. O Dr. Faustino Júnior, reitor da Facinep, prazer tê-lo aqui. Boa noite novamente. Crise mesmo. E cada dia notícia nova. Hoje teve alguma notícia ruim, vocês ficaram sabendo ou não? Se não teve, é o primeiro dia que não teve, né? Eu até me desliguei, fui lá com o Cláudio Bier, com o desembargador Caníbal, Santo Antônio da Patrulha, e acabei me desvinculando disso tudo. Desembargador Papaléu, Emílio Papaléuzinho, prazer tê-lo aqui também. Boa noite, da mesma forma, boa noite a todos da mesa. É um prazer voltar ao teu programa, Paulo Sérgio, com essa audiência que tu tens, e acho que a palavra crise aí, como tu bem colocaste, já faz parte aí do nosso, qualquer que seja o segmento, né, faz parte do nosso dia a dia, infelizmente, do nosso vocabulário, mas vamos discutir mais à frente. Cassia Carpes. Tudo bem, Paulo Sérgio? Um abraço a todos, boa noite. Feliz, teu time na liderança. O meu, o nosso, né? Os dois estão. Como os dois estão? Tem que jogar hoje, tem que confirmar, né? Tem que confirmar, eu não tenho O time de bandeira. vocês é o mesmo. Não, eu não tenho bandeira, eu sou neutro. Tá Cassiel bom. sempre Mas tá bom assim, ninguém toca flauta. Tá bom demais. Doutor Papaléu é colorado. Verdade. Gremista. Gremista. Colorado. A 2-1 aí. E nós vamos entrar no programa líderes e sair líderes. No programa, sim. Doutor Papaléu, voltou de novo as manchetes. Estava meio esquecido agora ontem com o parecer do relator da comissão que examinava a cassação do Eduardo Cunha. Ele volta às manchetes novamente. Hoje deu uma entrevista grande à Rádio Gaúcha. O que o senhor acha que vai acontecer com ele, com todas essas manobras políticas que ele faz e com seus asseclas lá na Câmara Federal? Pois é, o deputado Eduardo Cunha, ele tem uma vantagem, por assim dizer, porque ele foi eleito contra, me parece que 2 líderes, o Cassiá pode até esclarecer. Sim, dois melhor. concorrentes. Dois concorrentes E um fortes. do PT. E um do PT. Então ele tem, este apoio que ele tem dos seus pares é um apoio genuíno mesmo, né? Quer dizer, é gente que está com ele. Agora, é impressionante a argumentação. Hoje eu ouvi parte da entrevista no trânsito, ele tem resposta para tudo. É impressionante, né? E é o trust para cá, o trust para lá. Então quem chega no Brasil hoje e ouve uma entrevista do deputado Eduardo Cunha, diz, não, ele não tem realmente... Ele tem uma capacidade impressionante, ele não deixa o interlocutor sem resposta. De engambelar. Exato. Não, e fala Mas da com mulher fundamento. dele, e da conta dela e dos gastos, com a naturalidade, como se fosse assim. Bom, ele é o maior dissimulador que eu já vi na minha vida. Ele não Ninguém é muda igual a tom ele. de voz. Aquela vez eu estive aqui junto com o gaúcho, aquele que é deputado no Mato Grosso. Sim, o Carlos Marum. Uma Que é da tropa de choque. Esse é o próprio uma pena chefe. que aquele dia eu não sabia que ele era da tropa de choque. Ele é o chefe da tropa Mas ele é o de choque. chefe da tropa de choque. Impressionante. Então o desembargador Papaléu tem razão. Ele tem uma maioria consistente. Não, ele tem a maioria que Só ele que ele bancou, tem que mudar. tem mais de 100 deputados Sem que dúvida. ele banca. Entre as evangélicas e os Ele políticos. tem normais a bancada evangélica, se uniu com ele. Os partidos pequenos, ele comanda todos praticamente. Claro, não. E aí tem várias razões para isso. Todas essas nós estamos nessa continuada crise brasileira. Como é que está suportando isso o varejo, doutor Vitor Koch? Olha, na verdade, eu acredito que se chegou numa situação de fundo de poço. Acho que piora não existe mais. Comércio geral, o faturamento caiu em 40%. 40%? 40%, e nós temos aí sérias dificuldades, mas nós acreditamos aí numa retomada. Deu uma pequena retomada hoje na questão das indústrias, houve um crescimento real,
né? Comparado ao ano Mas todo, se dá estamos mais de no fundo 9%. do poço, para sair do fundo do poço, se tu andar 10 centímetros é crescimento. Claro, exatamente. Não, a inflação não tem mais o que cair, agora só vai melhorar a inflação. Porque não tem demanda, não tem nada, só vai melhorar. Não se sabe. Ontem teve aprovação de um aumento. Os juros estão muito altos. Teve um aumento brutal. E eu não estou dizendo que não mereça. Sim. O senhor é um servidor público, um desembargador. Eu não estou dizendo que não mereça. Eu só estou dizendo o momento para aplicar 500 diretos, sem contar o que vem no processo em cadeia desse aumento. 50 bilhões aí em 4 anos. Mas isso, se tu calcular mesmo, não dá quase nada. Então tem que ter muito cuidado nessa análise, porque isto é há 4 anos. Portanto, não se paga numa vez só. A inflação hoje está mais de 10%. E, consequentemente, se fizer essa conta, não vai dar 5, 7% ao ano. Então tem que ter muito cuidado, porque está se colocando o funcionário público como um bode expiatório. Se calcular até esses 4 anos, não dá isso. É a sociedade, Cassia, é o comparativo com a sociedade. Mas é que tem que explicar isso. É o comparativo. Tem que explicar isso. Então explica. É uma reposição. Isso às vezes não dá nenhuma reposição. Quanto é que está a inflação? Nós estamos falando mais de 10% ao mês. Isso não dá mais do que 7% ao ano. É apenas uma reposição. Então tem que ter muito cuidado. Estão colocando o funcionário público municipal, estadual e federal como um bode expiatório. Ninguém esse o problema. Tem que analisar isso. Ninguém está dizendo que não merece, é que quem paga a conta não suporta mais pagar a conta. A conta. Mas esse não é o problema. Sai sempre dos mesmos É a corrupção, bolsos. é a roubalheira, Mas corrupção. Tudo isso. Não pode jogar em cima do funcionário a roubalheira. Aí não, mas já. Aí vai 170 bilhões de déficit. 170 bilhões de déficit. Mas vem cá. Mas por outras razões. 170 bilhões de déficit. Quer dizer que então vamos ter mais déficit ainda em função do... Não, Paulo Sérgio. Esse aumento já estava previsto Paulo Sérgio, 170 bilhões. Então não é só a Dilma que está gerando? Não é o aumento que é a corrupção solta nesse país. Os juros altíssimos, e que o CDL tem razão, ninguém compra com juro, não adianta ir lá dar carnezinho 50 vezes com juro de 4, 5, 6 ao mês. Isso não existe, esse país está dessa situação. Mas então por que primeiro não toma as providências? Primeiro acaba com esse juro alto, que o governo tem poder para isso. Sem dúvida. Diminui a taxa ali, mexe em tudo, para depois tomar outras providências. Aí sim, benefícios. Mostra serviço, ou seja, primeiro tu gera mais despesa, para depois providenciar. Tu está colocando milhões de... Nada contra o CC, mas... O que nós queremos é redução de impostos que ninguém suporta, mas a gente suporta pagar mais impostos. Concordo. Suporta. Nosso Estado está aumentando. Eu gostaria de fazer uma colocação. Uma analogia, deputado Cassiá. Eu lhe chamo de deputado Cassiá, né, com muito carinho. Não tenho mais mandato, por isso defendo. Por enquanto não tem mandato, né? Não quis. Na verdade, uma analogia. Aliás, ele não era que ele não tenha sido eleito, ele não quis, ele não concorreu. É um político sério, correto. Conheço ele há muitos anos. O que nós queremos aqui fazer um comparativo, deputado Cassiá. Eu tenho 3 filhos. Os 3 filhos são excelentes filhos. Cada um merece um automóvel 0 km. O pai que tem só podia ter bons filhos. Obrigado. Eu gostaria de dar um automóvel 0 km. O meu orçamento não comporta comprar esse automóvel 0 km. Então, por consequência, eles andam com o meu automóvel. Eles vêm a Porto Alegre, meu automóvel fica aqui na garagem do edifício durante toda a semana para disposição deles. Então, a mesma coisa acontece no país. O que o Paulo Sérgio vinha contando, hoje nós temos um déficit, ou seja, nós não temos suporte para cumprir com o que tem de exigências. Então, nós não conseguimos pagar aquilo que é contratado. Portanto, não importa qual a classe de funcionários públicos que sejam beneficiados. O importante é que nós não podemos mais contrair despesas. Nós precisamos organizar o país e fazer gestão. E isso não está acontecendo no país. Concordo. Nós tivemos uma gestão temerária, uma gestão que colocou o país em altíssimo risco, que terminou com a nossa credibilidade no mundo e quando você não tem credibilidade, você sabe que o comércio rege toda a economia. Então, como que você vai vender para alguém de um outro país com a credibilidade que nós temos hoje? Então, nós precisamos ter austeridade e seriedade nas nossas decisões. Concordo plenamente. A politicagem, o senhor me permite, eu não sou político, mas a politicagem, né, recebemos agora o deputado Simon, né, e que é uma honra participar também, mas a politicagem é que rege, os favores. Nós falávamos aqui há pouco do deputado, do presidente, do ex-presidente da Câmara, né, e esses jogos políticos que acontecem é que nos colocam em alto risco. Então isso é que tem que acabar. A política vai mal
a economia vai mal. Exatamente. Dificilmente, elas têm que andar paralelas. Se me permite, eu faria duas colocações, doutor Koch. Primeiro, sobre essa questão que foi dito aqui sobre o aumento. Como disse o deputado Cassiá, os servidores públicos eles não têm aumento há 10 anos. A magistratura, que eu integro com muita honra, há pelo menos 8 anos não se tem aumento. Claro, nós temos uma Constituição Federal que prevê que anualmente os subsídios serão revisados, quer dizer, não há o cumprimento da Constituição. E o que acontece? Isso vai acumulando. E se fez o escalonamento a médio prazo. É bom para o governo e é bom para o funcionário. Agora, o momento era oportuno? Talvez não, mas é que é legítimo momento, sem dúvida que é. Concordo. Né? E nós enfrentamos nessa questão, isso foi debatido no programa anterior, há um corte brutal nos recursos do judiciário. Nós tivemos 37% no orçamento reduzido. Ou seja, nós não temos dinheiro para fazer obras, eu estou dizendo da Justiça do Trabalho especificamente. Nós não temos dinheiro para fazer obras, nós não temos dinheiro para repor aposentadorias que foram em larga escala. Então, quer dizer, a crise é generalizada, né? Então, eu vejo desta forma esta conjuntura. Acho que este aumento pode ter provocado algumas reações na sociedade, mas é claro, como diz o deputado Cassiá, como é que tem que explicar como funciona, porque não. Eu pergunto para vocês, me permitam. Pois não. É melhor tu chegar a cada final de ano e discutir uma situação numa crise dessa, ou tu fazer escalonamento há bastante tempo, há 4 anos mais ou menos, que dá tranquilidade ao governo se restabelecer e fazer um calendário de pagamento, numa receita mais enxuta e uma transparência, como diz o Koch. Então, é normal. Agora, tu não vai esperar cada ano terminar para ir lá. Aí vai dar uma confusão de aumento, porque aí vem a inflação, vem tudo, e é pior para o governo. Que deveria ter um indexador anual. Mas não tem. E há um estudo, complementando apenas como a questão é de gestão, há estudos, por exemplo, em relação à Previdência Social. A Previdência Social é viável. É extremamente viável, é superavitária. O problema é gestão. O governador Jair Soares, com quem a gente se encontra semanalmente, ele diz a mesma coisa. A Previdência é superavitária. Mas tem que ter gestão. Tem que ter gestão. Deputado Thiago Silva, prazer tê-lo aqui. Paulo, o prazer é todo meu. Peço desculpa pelo atraso. É uma honra estar aqui na bancada aí com pessoas, amigos tão ilustres e que realmente também honram muito aí a nossa querido Vitor, né, um amigo, um grande representante da comunidade empresarial, querido Cassiá, né, uma liderança política expressiva, querido Papaléu, né, também. Paulo, né? Nosso doutor Faustino, reitor da Facinap. Doutor Faustino, que eu já tive a honra também de participar aqui da bancada. Eu já entrando aqui no bojo dos assuntos, né? Eu tenho uma introdução que veio do telespectador. Sinceramente, pensei que iríamos mudar para melhor. Infelizmente, não estou vendo mudanças para melhor. Não haverá nem mudança enquanto houver políticos corruptos assumindo poderes e cargos de alto nível ou qualquer nível que fora ou que se esperava do governo Temer. Tem a oportunidade de fazer agora e ele não faz. Tudo está com o famoso rabo preso. Sinceramente, espero que este país tenha jeito de país grande e mostre ao mundo quem somos. Nos surpreendam, é o que queremos dos nossos políticos. O que não acontecerá. O Celso Silva. Eu acho absolutamente legítima essa manifestação e na verdade, ela expressa um sentimento de grande parte da sociedade. Eu faço uma consideração no sentido de que há uma mudança, não é? Eu acho que o impeachment, ele fez uma ruptura e introduziu um novo processo político no Brasil. E eu considero justamente que o processo anterior que nós vínhamos, desde a reeleição da presidente Dilma, ele vinha levando o Brasil numa espiral descendente, que nos levou a uma situação extremamente grave da nossa economia, das finanças públicas, o endividamento, né? Nós temos aí o maior percentual de comprometimento com a dívida pública do nosso país. Pagamos no ano passado $500 bilhão em juros, não é?
enfim, déficit de mais de 170 bilhões. Nós vínhamos num... Mas 170 bilhões, aí vamos pegar. Não, é que é só que não seja 170, seja... Mas eu quero dizer, não é o número. 170 já provou que embutiram esse aumento, claro, que foi dado a posteriori para os funcionários. Não, mas eu quero dizer então o seguinte... Não é 170, parece que tudo vem da Dilma. Claro, não. 170, sabe o que é? Ela 100, jogaram mais 70... para depois justificar, olha, gastamos só 120, só 130. Mas que seja os 96 que ela mesma assumiu, não é? A verdade é que o quadro das finanças públicas do Brasil era caótico. O Brasil vinha num desgoverno e todo mundo assistia um governo que tinha quase 80% de desaprovação, não tinha mais nenhuma condição política de governar. Então, isso acabou, não é? Bom, iniciou um novo governo. Esse novo governo, ele não tem base social, né? O governo Temer, na verdade, ele está buscando criar condições de governabilidade e Mas ele foi eleito com essa base social, ele foi eleito junto com o PT. Não, claro, ele foi eleito... Ele vem do governo, não adianta que o governo passado, herança maldita, ele diz, não vou falar em herança maldita. Nessa herança ele estava junto, essa que é a verdade. Não, sem dúvida, o PMDB tem responsabilidade nesse processo, Paulo, tu tem toda a razão. Tem que assumir. Graças a Deus o PMDB do Rio Grande do Sul votou contra Dilma. Nós temos uma outra vertente, um outro posicionamento. Eu quero dizer o seguinte... Desde antes, né? E o PP aqui também. É que a forma de composição do governo... A Dilma perdeu a eleição no Rio Grande do Sul. Exato. A forma de composição do Ministério Temer é que frustrou algumas expectativas, porque se imaginava que ele mudaria o modelo político, né? O que se esperava não era apenas uma troca do presidente para o vice, é que a composição do ministério tivesse notáveis, novas lideranças e que começasse a se instituir no Brasil um novo padrão de modelo político que rompesse com esse toma lá da cá que transformou o Congresso Nacional num balcão de negócios. O Paulo Sérgio está mais ou menos na mesma linha. Há uma dicotomia. Ao mesmo tempo que o Temer precisa do Congresso e que está tendo maioria, vai ter maioria, mas ao mesmo tempo o Lava Jato está arrasando com esse patamar de análise do Congresso. Ou seja, se aparecer amanhã a delação premiada da Odebrecht, liquida praticamente toda a sua base eleitoral. Este é o grande problema, é o que disse o telespectador. Não, ou seja, está todo mundo no mesmo saco. Claro. Mas na verdade eu quero contribuir, deputado Simon. O que acontece hoje, a política é uma arte. E o que o presidente Temer está fazendo é uma grande costura para conseguir consolidar o seu plano. Ou seja, o apoio no Senado, o apoio no Congresso, porque existe uma votação pela frente que é o impeachment. Então, se não houver essa construção, se houver uma ruptura da política, como todos imaginavam e esperavam essa atitude do presidente Temer, certamente o resultado seria diferente ali adiante depois do julgamento. Ou seja, a austeridade que nós falamos antes do deputado estar presente, ela não é possível no momento pelo nosso sistema. Enquanto existir esse sistema realmente nós precisamos negociar dentro da política. Mudou as pessoas, mas o sistema é o mesmo. Exatamente. Então você precisa dar para receber em troca. Você veja aí um deputado, um senador que foi jogador de futebol, né, está impondo as suas condições para não reverter o seu voto. Essa é a política nacional. E é isso que o presidente Temer, como um grande articulador, está costurando. Mas veja a encruzilhada que o Temer está. Ele precisa contentar todos os partidos para manter a maioria e conseguir fazer aprovar não só o déficit orçamentário, mas também as medidas. Jeito, contentando ou não. Mas aí tem um problema. Imagine a pressão que ele está sofrendo desses partidos em função de intervir na Lava Jato. Porque se não intervir na Lava Jato, inclusive está sendo condicionado o apoio nesse sentido, se ele não apoia a Lava Jato, o que acontece? A população ele perde credibilidade social, mas por outro lado, se ele manter a Lava Jato como está, com certeza isso está acontecendo já, com uma denúncia, com uma delação e com uma... Agora a delação da Odebrecht vai arrasar. Mais de 200 políticos, de todos os partidos. É que nós temos, veja o seguinte, nós temos, são coisas básicas aqui, nós temos 2 políticos de escola, como se diz, que sabem do que eu estou dizendo. Nós temos alguns cargos no governo que têm um perfil eminentemente técnico. Ou seja, no
Ministério da Fazenda, o presidente Temer foi bem. Na questão das relações exteriores, foi bem. José Serra é um ministro adequado para essa questão. Agora, colocar pessoas na Petrobras, no segundo escalão, mas ainda. Excelente. Agora, o que não pode se fazer. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil. O Gaúcho de Passo Fundo. Ok, foi muito bem. Agora, o que não se pode é colocar pessoas que estão comprometidas moralmente. Aí o governo enfraquece. Tirando logo em seguida. E tem que estar tirando. Não, mas eu acho até um pouco mais. Esse equilíbrio, Papaléu, que tu está trazendo é muito importante, mas na minha opinião, esse equilíbrio ele vai além de não convidar gente investigada pela Lava Jato. Eu esperava que o Ministério tivesse um equilíbrio que compusesse políticos, mas políticos de envergadura, como Serra e outros políticos, não é? E lideranças da sociedade civil. Na minha opinião, o Temer... Ele prometeu o Ministério. Na minha opinião, Paulo, o Temer teria muito mais respaldo se ele tivesse uma base social, conquistasse a opinião pública, fizesse um grande ministério, um governo sério, não é? E ele romperia esse modelo. O Itamar Franco não tinha nada, não é? E conseguiu aprovar o Plano Real sem dar um cargo, um estágio. Entende? Então, eu acho que ele já montar todo esse ministério com base na expectativa. Então, o que se fala é que talvez até ele tenha algumas nomeações já sejam até, inclusive, retribuição em função do compromisso que ele tinha com... E tem que ser coerente. Eu condenei aqui a Dilma de ter colocado o Aldo Rebelo, um comunista, para comandar as Forças Armadas. Pois ele vai lá e coloca um comunista e um... Colocar um bispo da Universal, né? Por aí vai, e aí bota bispo, bota pastor, não, convenhamos. Pô, vamos ter respeito. Treinador KCA defender aumento de salário para quem ganha 15 a 30 mil reais nesta crise toda, haja paciência. Lá de Santo Ângelo, Paulo Nascimento. Não, eu não defendi do que eu defendi dos funcionários públicos que merecem, né? Mas como é que tu vai tirar os que merecem e que não merecem? Bom, estou dizendo. Mas eu quero que ele analise isso que eu estou dizendo. É um plano de reposição, não é nem aumento de salário, meu amigo, não é aumento de salário, reposição. Veja quanta inflação que você tem aí. Agora, porque ganha 15, não pode ganhar 16. Não, ele é do quadro de carreira, passou em concurso, está no orçamento que ele tem que ganhar isso aí. Não vamos nivelar por baixo. O funcionário público que eu entendo, que eu conheço, seja municipal, estadual, federal, que é bom trabalhador, esse tem que ser preservado. Tem que dar qualificação cada vez mais e preservar. Não enche os outros que são os problemas. Tem muitas aposentadorias especiais, aí eu sou contra.